Gente, Mateus capítulo 13. Ainda que seja uma palavra profética de alinhamento, ela vai trazer um pouco de ensinamento para a gente. Eu não podia deixar essa palavra para quinta-feira. Mas eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10. Nós vamos ler 3 textos e daí eu vou ministrar a palavra sobre a tua vida. Mateus capítulo 13, versículo de número 10 vai dizer o seguinte: então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A expressão original grega aqui para mistérios, ela é traduzida, ela se refere às revelações especiais de Deus, a quem somente é devoto de Deus. Isso quer dizer, a quem realmente é crente consagrado, homens e mulheres separados para o Senhor. Que Deus não vai revelar para mim e para você, se Ele olhar para mim e para você e saber que eu e você não vamos participar daquilo. Por quê, pastor? Porque revelação fala dos mistérios de Deus revelado ao homem. O que é revelação? É a ação de Deus revelada para o homem. Deus não faz nada sozinho. Tudo que Deus faz, Ele comunica. Quando Ele quis fazer a Eva, Ele falou: Adão, deita e dorme, que eu vou tirar uma costela tua. Deus comunica o que vai fazer através do homem. Ele falou: Adão, deita, que eu vou fazer uma mulher para ser a tua ajudadora. Então, dorme. Então Deus, Ele sempre vai comunicar a mim e a você os mistérios do reino de Deus. Porém, Ele só vai comunicar os mistérios, e os mistérios vão se tornar revelação, porque a palavra aqui grega é revelação. Deus só vai revelar o coração dEle para mim e para você, se Ele vê que eu e você estamos dispostos a fazer parte do que Ele quer fazer. Se Ele olhasse para Adão e Adão falasse: não, eu não quero passar por cirurgia não. Faz de outro jeito, arranca da vaca ali, arranca do cavalo, dá um jeito. Meu irmão, não. Deus, Ele comunicou o homem e Ele falou: agora eu vou botar você e vou fazer em você e vou fazer através de você. E vai dizer o seguinte: ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não lhes foi concedido. Pois a quem tem mais lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas. Por quê? Porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, lá de Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com os seus ouvidos. Preste atenção nisso. De má vontade escutaram com os seus ouvidos, por isso que estão com o coração petrificado. E fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. E através disso convertam-se e sejam por mim curados. A palavra curado aqui tem a mesma conotação de quando Jesus chegava para alguém e falava: vai filho, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Entenda uma coisa: a mesma fé que você tem que ter para ser salvo é a mesma fé que você tem que ter para ser curado. Na maioria das vezes, quando Jesus foi curar alguém, Ele falou: vai, a tua fé te... E Ele falou aqui o seguinte: eles estão com o coração petrificado. Fecha os seus olhos para que não enxerguem. Eles não querem compreender. Por que eles não querem se compreender? Porque eles não querem se converter. Porque o que vai trazer cura, salvação, é a conversão. E quando eu falo de salvação aqui, eu não estou falando da salvação pela graça. Meu irmão, estou falando do homem livre de tudo e qualquer coisa que não é para ele. Salvo, livre, liberto. Da mesma forma que o povo foi livre no Egito. Agora vamos comigo lá para 2 Timóteo capítulo 4. Vamos dar uma viajada na Bíblia hoje. 2 Timóteo capítulo 4. Quero ler com você. Capítulo 4, versículo de número 1 vai dizer o seguinte. Todo mundo achou aí? Vou dar um tempinho. É que tem umas Bíblias que é colada, né?
aquela Bíblia nova que você comprou 3 anos atrás, mas porque você não lê em casa, ela está até brilhando assim do lado ainda, aquele verniz cromado, dourado. 2 Timóteo capítulo 4 vai dizer o seguinte: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Paulo instruindo Timóteo: prega a palavra e insiste nela, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e também encoraja com toda a paciência a sã doutrina, as escrituras. Porquanto, o que vai acontecer? Chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, misericórdia, Jesus, voltando-se para mitos, fábulas. Tu, no entanto, sei equilibrado e em tudo suporta os sofrimentos. Faze a obra de um evangelista e cumpre com o teu ministério. João 10, 27 vai dizer o seguinte, vou ler do versículo 22 para você. João 10, versículo 22. Naquela ocasião celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás sem dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vou-lo disse, e vós não acreditais. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham ao meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Preste bem atenção aqui, depois a gente dá uma viajada, se Deus permitir. Se tem uma coisa que eu tenho percebido nesses dias, que o Espírito Santo tem gritado no meu coração, é sobre a falta de vontade, de desejo, de ouvir, de sentar para aprender. Eu conheço um monte de pastor aí que não senta para ouvir uma palavra, mas gosta de pregar, que é uma beleza. Não gosta de ser ensinado, mas gosta de ensinar aonde não foi ensinado. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho muita cautela com isso. Eu tento ensinar para vocês somente aquilo que eu estou sendo ensinado pelo Senhor. Mas o que tem de gente que gosta de subir no púlpito, que está com a vida toda errada, que está com o casamento desgraçado, que está um lixo, que bate na esposa, chega no púlpito, quer ensinar, quer pregar, e não consegue sentar e se submeter a ouvir. Sabe, a gente tem visto nesses dias que muita gente tem errado, falhado, porque não tem tido tempo para sentar e ouvir. E quando eu falo de ouvir, meu irmão, não tem a ver somente com vir aqui para a igreja, sentar na cadeira, escutar uma mensagem, ouvir uma palavra, mas tem a ver com tudo. Nós estamos numa geração miojo, tudo pronto, né? Muito rápido, muito instantâneo. A gente quer, se você entra na empresa hoje, você já quer amanhã ser patrão, já quer ter um cargo novo amanhã, você não se submete, não quer aprender lá dentro, não quer crescer lá dentro. Hoje tem muito jovem, muito adolescente que, meu irmão, da época que o meu pai trabalhava em fábricas na cidade, tem muita gente hoje que é chefe. Tem muita gente que começou com meu pai lá embaixo, e permaneceram, ficaram lá, e hoje são grandes chefes em grandes empresas. Naquele tempo parece que tinha tempo para estudar, tempo para aprender, tempo para crescer, tempo para ouvir. Se tem uma coisa que tem deixado o povo ignorante, a Bíblia vai dizer: olha, o meu povo sofre porque falta. E aí eu peguei 3 contextos aqui, por quê? Porque o Senhor falou muito forte no meu coração sobre ouvir.
Olha só Apocalipse, eu quero que você vá comigo, vamos dar uma viajada em Apocalipse. Nunca foi tão importante como nos últimos dias ouvir. E da mesma forma que é tão importante ouvir, também tem que ser muito cuidadoso ao ouvir. Porque a própria palavra vai dizer que muitas são as vozes, muitos são os sons, e nenhum deles é sem significado. Há muita profecia que não vem de Deus. Há muito alerta, muita coisa que você ouve que não foi Deus que falou. Tem muita coisa sendo ensinada que não é o próprio Deus que está te ensinando. É por isso que a gente estava falando aqui sobre o Espírito Santo, sobre o batismo. Tem muita coisa que a gente acredita que a gente foi ensinado, porém, a gente foi ensinado em uma cadeira, assentado, mas a gente não teve uma experiência própria com Deus. E vou falar uma coisa para você: melhor do que aprender nesses dias de ouvir falar, é aprender na prática. Agora veja bem, tudo aquilo que é liberado, você pode experimentar na prática. Tudo aquilo que Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. E aí é só você falar, então faz. Vou repetir para você, quando Deus quis fazer a mulher, Deus falou, Adão, vou fazer uma mulher, uma ajudadora para você. A Bíblia fala que Deus anuncia o fim desde o princípio. A Bíblia fala que Deus, Ele fala através dos seus profetas tudo o que Ele vai fazer. Qual é o problema então, pastor? É que tem um monte de gente que ainda que esteja ouvindo, não está entendendo. Que esteja vendo, não está enxergando. Meu irmão, eu não sei qual é a tua condição aqui na igreja hoje. Eu vou fazer uma pergunta para você. De 1h10, 1h30 de palavra que a gente recebe de Deus aqui semanalmente. Isso de um culto, porque geralmente são 2 cultos por semana. E 2 cultos por semana geralmente dá no mínimo umas 3 horas de palavra, seja a palavra que eu ministro, ou seja a coisa que Deus libera aqui, enquanto a gente está adorando a Deus, e no meio da ministração, como foi a questão de algumas coisas que eu falei agora há pouco, antes de começar a palavra, e a gente vai aprendendo. O quanto disso você está retendo, o quanto disso você está sugando, o quanto disso está levando para casa, o quanto disso está trazendo mudança na tua vida, o quanto daquilo que você está ouvindo Deus falar, porque aí não tem a ver com um homem falar, mas sim com aquilo que Deus está falando. Nunca foi tão importante ouvir. Nós estamos vivendo dias onde a gente não para ouvir nossos filhos, e é por isso que eles estão se perdendo. Nós estamos vivendo dias onde a gente não está conseguindo tomar decisões corretas. Por quê? Porque não estamos conseguindo ouvir. Estamos vivendo dias onde a igreja tem sido ensinada a falar com Deus, a orar a Deus, mas não tem sido ensinada a parar para ouvir Deus falar. Tem gente que ora 3 horas. Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. 3 horas de oração, a orelha de Deus fica daquele tamanho, vermelha, gigante. De vez em quando Deus fala, cala a boca, escuta eu falar, o infeliz. Porque oração não tem a ver com você falar com Deus, oração é uma conversa. Você fala com Deus, mas Deus também fala com você. Não foi poucas as vezes que eu dobrei o joelho para orar e eu não consegui tirar uma palavra da minha boca, eu só falei para Ele, fala comigo. Não são poucas as vezes que eu gosto de ficar sozinho, somente para ouvir Ele falar. Por quê? Mais importante que encher os céus de palavras, é que os céus enchem as palavras de Deus na tua vida. Estamos vivendo dias que é muito importante, eu vou provar na Bíblia para você, a maior importância de ouvir. Apocalipse capítulo 2. Olha só a importância de ouvir. Jesus falando com João, João escrevendo as cartas para as igrejas do Apocalipse, são, as 7 igrejas. Olha só, 7 igrejas. Capítulo 2. A igreja de Éfeso começa do versículo 1 e ela vai até o versículo 7. Quando chega no versículo 7, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara à igreja. Eu só vou ler essas partes. No versículo 8 entra a igreja de Esmirna. Agora a carta para a igreja de Esmirna. Começa no versículo 8, termina no versículo 11. E na parte A do versículo 11 está escrito: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Vamos para a igreja de Pérgamo, versículo 12 até o versículo 17. Do versículo 12 ao 17 para a igreja de Pérgamo, quando chega no versículo 17, a parte A vai dizer: quem tem ouvidos, compreenda, entenda o que o Espírito revela à igreja. Vamos lá, a igreja de Tiatira, versículo 18.
vai até o versículo 29. Quando chega no versículo 29, o último versículo, quer dizer, a última palavra de Deus para a igreja, é a última palavra que Jesus dá. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Capítulo 3, versículo número 1, vai falar sobre a igreja de Sardes, uma das igrejas que eu gosto muito de pregar, e vai até o versículo 6. Quando chega no do versículo de número 6, a última palavra de Jesus qual é? Aquele que tem ouvidos, ouça, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Versículo 7, a igreja perfeitinha, Filadélfia, o modelo, o exemplo da igreja que vai subir para os céus. Versículo 7 até o versículo 13. Quando chega no versículo 13, vai dizer o quê? Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Para terminar, a igreja de Laodiceia, aquela que vai ficar, mentira, não vai ficar não, porque a Bíblia fala, olha, se vocês forem fiel, abrirem a porta, me deixarem entrar, eu entrarei, cearei com vocês, nenhuma igreja vai ficar de fora. Agora a igreja de Filadélfia, ela é perfeitinha, é a única igreja que Jesus não tem nada contra ela. E Laodiceia é a única igreja que Jesus está lá de fora. Essa é a minha preocupação. Minha preocupação é aquilo que eu falei quinta-feira no começo do culto. Elias, ele viu o fogo, mas Deus não estava no fogo. Às vezes Jesus está do lado de fora. Ei, por favor, desce essa placa. Pare de fazer o que vocês estão fazendo, deixa eu entrar. Vamos para frente. Versículo 14, vai até o versículo número 22. Quando chega no versículo 22, a última palavra de Yeshua HaMashiach, o Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou, aqui ele estava ressurreto, ensinando, instruindo João e dizendo, João escreve o que eu estou te dizendo e o que você vai ver. E quando chega no último versículo do capítulo 3, na igreja de Laodiceia, a palavra é novamente, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Pastor, qual é a importância disso? O que isso está me ensinando? Me ensinando que em 7 igrejas Jesus instruiu, alertou, confrontou, confortou. Porém ele diz o seguinte, de tudo que eu falei para vocês, não adianta nada se vocês não estiverem ouvindo. Não adianta nada tudo que eu falei, se vocês não me derem ouvidos. Se vocês não compreenderem, entenderem, não tem a ver com ouvir apenas a voz de Yeshua, mas sim entender o que ele está dizendo através da revelação. E revelação fala mais do que falar. É mais do que falar, é sobre o que ele está fazendo. Não tem a ver com o que Deus quer falar para você, mas o que Deus quer fazer. Vou repetir para você, quando Deus chama Adão, ele fala, Adão, eu vou fazer através de você uma mulher como a tua ajudadora. Não tem a ver com aquilo que Deus quer exortar você somente, porque Ele pode te exortar, te confrontar, te chamar, e até botar você no colo, como Ele fez com a igreja de Filadélfia, e falar, vocês sim, mas mesmo sendo a igreja de Filadélfia perfeitinha, Ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Novamente, o quanto daquilo que você tem ouvido aqui, você realmente tem entendido? Estou falando aqui, podia ser em qualquer outro lugar. Agora preste bem atenção, eu tenho a audácia de dizer que aqui nós pregamos o verdadeiro evangelho. Pode levantar o capeta, o diabo, dizer, olha, vocês pregam um falso evangelho. Não, nós pregamos o verdadeiro evangelho. O falso evangelho está descarado hoje, é fácil discernir qual é o verdadeiro e qual é o falso. O verdadeiro é aquele que não te promete um mar de rosas, porque Jesus não te prometeu um mar de rosas, mas ensina você a caminhar, a ser fiel a Deus, a permanecer até a vinda. O que o verdadeiro evangelho faz, Fabiano, na minha, na sua vida? Ele faz com que eu e você, no final da nossa vida, possamos dizer o que Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. E o falso evangelho? O falso evangelho é tudo que fala o contrário. É toda barganha, é todo contrato.
é tudo aquilo que oferecem para você, que nem Jesus te ofereceu. Agora preste atenção. Se nós estamos ouvindo o verdadeiro evangelho, o quanto do ouvindo nós verdadeiramente estamos entendendo? Porque eu vou te falar uma coisa, 1 hora de pregação, o quanto daquilo você entendeu? 1h30 de Deus falando aqui no teu ouvido, o quanto você conseguiu compreender? E quando eu falo compreender, não tem a ver com entender o que Deus falou, mas compreender o que Ele está fazendo. O que eu quero falar para você nessa noite, Deus gritou muito grande no meu ouvido e falou: filho, uma coisa que esses últimos dias é necessário é que um povo pare para me ouvir. Sabe, na sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus, existe uma página em branco, sim ou não? Talvez um texto, alguma coisa, mas se você for entrar no contexto, passaram-se 400 anos. E a teologia até hoje está perguntando aonde Deus estava nesses 400 anos, porque, gente, de Malaquias até Mateus, até Jesus vir, foi 400 anos. E por que não há respaldo bíblico desses 400 anos? E talvez a teologia fale: olha, Deus não estava, Deus estava de férias. Eu não sei o que as pessoas pensam, mas da minha concepção, no meu entendimento, Deus continuava falando, e Deus continuou falando os 400 anos. Mas por que não está na Bíblia, pastor? Porque não tinha ninguém que pudesse parar para ouvir o Senhor. Ei, de Malaquias até Mateus são 400 anos, e Deus nunca se calou. Deus não fica em silêncio, a sua boca não está fechada para que Ele não fale. Deus nunca se calou. Mas pastor, por que não tem 400 anos sem Deus escrever nada? Se não está escrito é porque Deus não falou. Mentira. Se não está escrito é porque não tinha gente ouvindo o que Deus estava falando. E agora estamos chegando no fim de um tempo, aonde Jesus está voltando, mas ninguém está parando para ouvir o mestre chamar. Mateus capítulo 25, ouviu-se um grito: eis aí o noivo. Meu irmão, nunca foi tão importante ouvir. Se tem uma coisa que o Espírito Santo está gritando dentro de mim e de você nesses dias, é: pare para ouvir os céus. Nas 7 igrejas de Apocalipse, a última palavra de Jesus, e eu vou declarar para você profeticamente, a última palavra para Jesus na tua vida sempre vai ser: quem tem ouvidos, ouça. Tem gente que senta a bunda na cadeira, escuta a palavra, com a mesma cara azeda que entrou na presença de Deus, é a mesma cara azeda que vai para casa. Porque o que evidencia o que eu e você estamos ouvindo está no que estamos praticando. Nós já vamos chegar lá. Agora, pastor, por que eu peguei 3 textos? Por que eu peguei Mateus 13? E eu quero que você volte comigo lá, porque eu quero revelar isso aqui para você. Deus revelou ao meu coração 3 tipos de pessoas ouvindo a Deus esses dias. Você que vai descobrir aonde você está, quem você é. Porque afinal de contas, meu irmão, todo mundo está ouvindo, pastor Rodrigo. Agora, a questão é: qual é o tipo de ouvido que está ouvindo? Qual o tipo de pessoa que está ouvindo? Porque Deus ele está falando, bradando em todas as nações a mesma coisa. A Bíblia fala que nos últimos dias, a palavra do reino de Deus seria pregada nos 4 cantos da terra. Estou falando da palavra do reino, não de salvação. A palavra do reino, do governo de Deus na terra. Vamos comigo de volta em Mateus capítulo 13. Nele se cumpre a profecia, versículo 14. Olha só, Isaías profetizou isso lá em Isaías capítulo 6. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. A minha pergunta para você, olha para mim. Daquilo que você tem ouvido, você está entendendo? Pastor, não estou entendendo muito bem.
Mesmo que você esteja vendo o que Deus está fazendo, você está conseguindo compreender e perceber? E ele vai dizer, posto que o coração deste povo está petrificado, e de má vontade escutaram com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para evitar que enxergue, ou seja, tapar o sol com a peneira, porque tem igreja que tapa o sol com a peneira, tem pastor que tapa o sol com a peneira, tem crente que peca aqui, peca ali, e aí ele só dá aquela jogadinha, sabe aquela coisa? Sabe aquela sujeirinha que você vê na tua casa, e aí você está com preguiça de pegar a pazinha, você faz o quê? Levanta o tapete, joga para debaixo do tapete, cobre, ninguém está vendo, mas o Senhor viu. Por quê, pastor? Comodismo. Por quê, pastor? Coração petrificado. Davi vai dizer, a Bíblia vai dizer em Salmo 51, que Deus não resiste a um coração quebrantado. Olha aqui para mim. Se o teu coração ainda está petrificado de pedra, que Deus esmilce ele, transforme um coração de carne. Pastor, o que faz com que o meu coração seja petrificado? É que você está aqui ouvindo a palavra, mas ela não é ainda importante para você. O importante para você é o que você vai assistir depois de sair do culto. O importante para você é levantar cedo para ir trabalhar amanhã. O importante para você é as coisas que você tem feito, as coisas que você tem vivido. E ir para a igreja? Não, eu vou só para Deus ver que eu estou lá, para não acontecer de a hora que Jesus voltar dizer que eu não estou na igreja. O que é um coração petrificado? Coração petrificado, meu irmão, quando você endurece o coração para as coisas de Deus, porque existem coisas que lá fora molestam o teu coração, mas Deus não consegue amolecer o teu coração. Mas Deus não consegue amolecer? Não, às vezes você não deixa Ele amolecer. Vamos exemplificar aqui. Você tem 100 na mão agora. Quem tem 100 na mão agora? E Deus propõe um desafio para você. Você faz a vontade de Deus? Ou você sai daqui e faz a tua vontade com aquele 100? É só uma suposição. É só algo para você entender um pouquinho melhor. O que petrifica o teu coração é quando você deixa de pensar naquilo que Deus está querendo fazer através de mim e de você. O que petrifica meu coração é quando eu não permito que Deus seja Deus através de mim. O que petrifica o meu coração, meu irmão, e faz com que eu não estou preocupado com as coisas dele. O coração desse povo está petrificado de má vontade. E aí quando faz, pastor Rodrigo, faz de má vontade. Quando dizima, de má vontade. Quando oferta, de má vontade. Quando vem para a igreja de má vontade. Pastor, fala, levante a mão. Levanta a mão de má vontade. Ai, pastor, é um saco, fica mandando levantar a mão. Ai, que saco, hoje tem culto, mas eu tenho que ir para o culto. De má vontade. De má vontade escutaram com seus ouvidos, meu irmão. Porque aí você escuta a palavra, mas de má vontade. E aí você fecha os teus olhos. Meu irmão, há um tipo de povo que está ouvindo a palavra sim ou não? Mas eles correm quando a verdade é pregada. É melhor fazer o seguinte, entrar por esse ouvido e sair por esse ouvido. Quando Deus fala de fidelidade, quando Deus fala de jejum, de oração, quando Deus começa a alinhar você, a aprumar você, você fala, não, mas, legal, amanhã eu tento. Mas a tua preocupação está lá fora, a tua preocupação não está naquilo que Deus quer fazer em você. Tua preocupação não está naquilo que Deus quer fazer a partir de você. Já pensou Adão com o coração petrificado? Cadê as mulheres? Levanta as mãos, as mulheres de Deus aí. Você não estaria aqui. Se Adão tivesse o coração petrificado, Deus não ia fazer uma mulher para ajudar Adão. E olha que tudo que Deus faz ainda para mim, para você, e através de mim, de você, coopera comigo, com você. É uma oportunidade de Deus abençoar a minha e a sua vida. Adão, dorme? Não. Vou fazer uma mulher? Não. Mulher não. Não, ela vai ter TPM, vai me encher o saco em casa. Casar? Não. Agora veja bem,
Ao mesmo tempo que temos homens e mulheres hoje com seus ouvidos ouvindo, mas não entendendo, enxergando, mas não conseguindo compreender, nós temos também um outro tipo de pessoa que está ouvindo a palavra, pastor. 2 Timóteo capítulo 4, vamos voltar para lá, vamos viajar um pouquinho. Fala dos três, eu li os três, mas eu quero falar dos três. 2 Timóteo capítulo 4, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Nunca vou esquecer da profecia. Uma das coisas que tem me mantido firme e forte nesses dias, uma palavra de Deus, que quando a gente para ouvir a gente entende. Eu estava lá em Curitiba num café de pastores com o pastor Bruno, aí o pastor Júnior me estava ministrando a palavra, aí afinal das contas, para resumir, eu fui lá na frente, dobrei meu joelho no altar, botei minha cabeça no altar e falei, Deus, ou eu vou para frente ou eu vou para trás, sei o que o Senhor quer fazer na minha vida. E eu nunca vou esquecer, falei para minha esposa hoje, falei, amor, uma coisa que está grudada no meu coração, ontem eu estava escutando o pastor Luciano Subirá pregando lá na Jesus Cop, e Deus gritava no meu coração a palavra que o pastor Júnior liberou na minha vida, ele falava, você foi convocado para falar nesses dias. Você foi convocado para falar nesses dias. De vez em quando a gente fala, mas nem tem gente que queira ouvir o que a gente está falando, Deus. Mas eu chamei você para falar. E o apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala, Timóteo, prega a palavra, cara. Insiste na palavra, instrui o povo, tempo e fora de tempo aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência. E sã doutrina na palavra. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Olha para mim, look at me agora. Segundo tipo de pessoa que está ouvindo a palavra, e você pode ser o segundo tipo de pessoa aqui hoje. É o tipo de pessoa que só ouve aquilo que quer. Eu conheço umas pessoas e foi vendo a atitude dessas pessoas que Deus me chamou a atenção para isso. Umas pessoas que andam comigo, perto de mim, não é aqui da igreja. E eu percebi que elas não conseguem sentar, parar para ouvir a palavra. Certa vez eu estava falando sobre algo do fim dos tempos, e uma delas falou assim, eu não consigo entender esse negócio, por isso que eu nem ouço. Aí eu comecei a perceber que há um tipo de gente ouvindo a palavra hoje. Que tipo de gente, pastor? O tipo de gente que está aqui. 2 Timóteo está apontando para um tipo de gente que gosta de ouvir a palavra. Vem aqui, até bate nas costas, pastor, que revelação. Mas ele só pega a parte que convém para ele. Gostei daquela hora que o Senhor falou tal. É aquele que acata somente o que presta para ele. É aquele que escuta a palavra inteira, mas só entende o que quer entender. Conhece alguém assim? Eu já fui assim, meu irmão. Eu já sentei na frente de um pregador, e eu falei, uau. E aí a gente é tão espiritual que a gente fala assim, não, mas é que o apóstolo Paulo nos ensinou pegar tudo e reter só o que presta. Mas às vezes o que presta para mim e para você é aquilo que está doendo em mim e você. E a gente fala, não, isso aí. 2008, meu irmão, eu estava indo embora para os Estados Unidos. Pastor Josué, Brasil para Cristo de Paranaguá. Nunca tinha visto o homem na minha frente, foi a primeira vez que ele foi na igreja. Eu sentado mais ou menos onde o Vitão está sentado ali, ele olhou para mim, apontou o dedo e falou, tu não vai para os Estados Unidos, cara. Deus tem um propósito para você aqui nessa cidade. Meu irmão, sabe o Chapolin Colorado quando fica pequenininho? Eu fiquei pequenininho. Eu me escorreguei na cadeira, meu irmão, eu fiquei pequeno, eu me senti pequeno. Doeu aquilo em mim, me arrebentou. Mas eu tomei posse porque era o que Deus queria que eu ouvisse. Eu podia ter olhado e falado, não, esse cara não é de Deus não, foi o capeta que viu esse cara para frustrar os planos de Deus na minha vida. E podia ter ido embora para os Estados Unidos e podia ter me frustrado lá. E hoje eu poderia nem estar aqui. E aí? Doeu? Aí a gente às vezes é espiritual, não, isso aqui eu não vou guardar, não. Já aconteceu de você estar sentado aí? Olha como o pastor é profeta.
Já aconteceu de você estar sentado aí, o pastor falar alguma coisa que pega bem na veia, e aí você sente um calorão, aquela vergonha que esquenta você no pescoço, na cara? Já aconteceu? Sim, né? Acontece sempre, cara. Daquela... Ui! Hã? Já aconteceu, pastor Rodrigo? O pastor não sabe nada da tua vida, né? Por isso que eu não gosto de entrar muito na intimidade dos irmãos, não. A gente gosta de tomar um café, tá junto, mas não deixa eu conhecer muito a tua vida, não, para você não dizer que o pastor está falando para dar na tua cara. Tem gente que já saiu daqui porque falou que eu falei algo que deu na cara. E não, foi Deus que usou minha boca para alertar. Então, por favor, não conta muito suas mazelas para mim, não. Deixa eu abrir a Bíblia, pregar, e aí você sentir aquele quenturão, e você parece que você... E aí você se sente vermelho, mas na verdade você não está vermelho. Mas o calorão sobe e você se sente vermelho. Meu irmão, é nessas horas que é bom. É isso que você tem que guardar para você. É aquilo que confronta você, que mexe com você. Aí você vai para casa, doido para mudar, doido para ser diferente, doido para fazer as coisas diferentes. Meu irmão, tem gente que está ouvindo a palavra hoje, mas ele só retém aquilo que ele quer reter. Ele só ouve o que ele quer. E aí quando ele vê que a igreja só está batendo, aí ele começa a procurar pregador para si mesmo. Homens que estejam falando o que ele quer ouvir. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. O problema de uma igreja que prega a verdade, que sempre é verdade. Aí chega uma hora que você fala assim, não, isso não tem meia verdade. Não tem aquilo que é verdade para você e é mentira. Não, meu irmão, Deus ele é verdadeiro. Pai da mentira é Satanás. Tudo que sair da boca de Deus aqui pela palavra de Deus. E eu sempre oro porque eu nunca uso a boca de Deus, mas Deus usa a minha boca. Meu irmão, tudo que é verdade é verdade. E você pode até sair frustrado da igreja, abandonar a igreja. Lá na frente você vai falar, pastor tinha razão. Tinha pessoas que congregavam com a gente e falei, cara, pastor, nós não estamos concordando com algumas coisas. Eu falei, tudo bem, meu querido. Aí eu falei assim, lá na frente vai estar afastado, vai estar desviado, desviou, afastou, se quebrou, porque a gente quis aconselhar, mas não aceitou o conselho, quis instruir, mas não aceitou a instrução, só recebia aquilo que gostava, só aquilo que convinha. Meu irmão, esse tipo de ouvido não funciona na igreja. Você não pode estar aqui ouvindo a verdade, mas querendo fazer uma separação. Meu irmão, não tem como catar feijão, não tem como tirar não, a palavra ela é perfeita, completa. Vou pegar o que presta para mim, o resto eu jogo fora. Geralmente você joga fora aquilo que verdadeiramente ia mudar a sua vida. Se o pastor falou de bênção, você fica o culto inteiro, bênção, 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 bênção. E aí o pastor fala, seja uma bênção. Não, você está lá, bênção, bênção, bênção. Você até esquece que é para você se tornar uma bênção. Você só fica com aquela questão, uma bênção, a bênção. Aí já pensa na conta de amanhã, no problema de amanhã. Não, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção. Meu irmão, não seja um ouvinte da palavra que somente retém aquilo que quer ouvir, que separa. Meu irmão, eu converso com pessoas, eu ando por aí, o que tem de gente, cara, que só quer escutar aquilo que quer escutar, só ouve aquilo que, ai, gostoso, coçou a minha orelhinha, olha aqui para mim, você tem que sair com a orelha ardendo daqui. Não é porque nós somos uma igreja que bate, não, meu irmão, porque nós estamos fazendo parte de uma construção, nós estamos tentando matar nossa alma, tentando deixar fazer a nossa vontade, se esvaziar de nós mesmos, para que Cristo seja glorificado em nós. Gente, eu já não tenho mais batido, eu já nem tenho mais subido aqui com martelo, nem marreta, pastor Rodrigo. No começo do ministério a gente sobe com marreta, que a gente quer bater em todo mundo que é religioso, né? Todo mundo que faz alguma coisa estranha. Não, agora a gente amadureceu, a gente quer ensinar você a coisa certa. A gente não quer mais pegar uma marreta, a gente quer pegar uma colher de pedreiro, pegar a massa e falar, vem aqui irmão, vamos lá, vou te ajudar. Não é mais tempo, não é mais tempo de bater, é tempo de levantar um altar ao Senhor aqui, é tempo de ensinar o correto. Um dia Deus falou para mim, filho, não adianta você bater no que está errado, se você não está disposto a ensinar o que é correto. Aí eu comecei
a entender a plataforma do ministério. Quinta-feira, culto de ensino. Sábado, domingo, alinhamento. Sábado, domingo não, domingo, alinhamento. Prumo e alinhamento. Quinta-feira, faz 3 fileiros de tijolo. Domingo, a gente vem e alinha os tijolos. Apruma e alinha. Alinhou e aprumou? Agora, quinta-feira, bota mais tijolo. E toda palavra, meu irmão, todo o ensinamento da palavra traz construção para você. Agora é você que me diz, ou melhor, nem diga para mim, diga para você o que você tem retido. Você é um ouvido que tem ouvido, mas não consegue compreender porque você ainda não está com o teu coração esmiuçado por Deus, você ainda não deixou Deus tocar em você, quebrantar você. Coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Ou você é alguém que tem ouvidos, tem ouvido a palavra, escutado, mas você só tem guardado para você aquilo que você acha que presta para você. Ah, isso aqui eu não concordo. Ó, isso aqui, lá na minha outra igreja eu aprendi diferente. Meu irmão, esquece outra igreja. Esquece o passado. Guarda, é bom, mas o mundo só é transformado pela renovação do teu entendimento. Olha aqui para mim, Deus não está querendo derramar vinho novo sobre odre velho. Deixa Deus te fazer um odre novo. A hora que Ele derramar o vinho novo, meu irmão. Não estou falando para você que o que ensinaram você não presta. Não, muito pelo contrário. Pega tudo que você aprendeu, bota na balança, analisa, mas agora veja bem, não analisa com aquilo que nós temos feito aqui, analisa com aquilo que a palavra tem nos ensinado. Eu não estou aqui para ensinar uma doutrina para você, senão a doutrina da palavra. Se a palavra confrontar aquilo que você aprendeu lá atrás, então a palavra confrontou. Eu não estou aqui para confrontar as coisas que você aprendeu lá atrás. Estou aqui para te ensinar na palavra o que é certo, o que é correto. No nosso entendimento. Se você falar assim, eu acho que não é assim, tudo bem, querido, não tem problema. Mas não faça acepção de palavra. Ouça. Mas não dê ouvidos ou compreenda somente aquilo que agrada o teu ouvido. Eu falo a verdade para você, eu amo apanhar de Deus. Eu amo quando Deus pega alguém, é bom. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu tenho uma palavra para te entregar. Aí você recebe aquela palavra que Deus vai fazer e você fala, uau, é maravilhoso. Mas eu amo também quando alguém chega e fala, fulano, tá errado, hein? Tá indo pelo caminho torto, viu? Tá certo não. Mas tem que ser na palavra. Quer me corrigir, vem me corrigir na palavra. Não adianta querer me corrigir, porque na tua igreja anterior, o meu pastor fazia, não interessa como o teu pastor fazia, interessa como que o pastor dos pastores faz. Nós estamos aqui para aprender a fazer do jeito certo, então me ajude. Agora vai lá para João capítulo 10, para nós terminar. Agora é João 10. Nós não estamos querendo aqui excluir, apagar, não. Nós estamos aqui com o desejo de que você consiga compreender como Deus está se movendo agora. Pastor, eu aprendi assim lá atrás, talvez era o movimento de Deus lá atrás para você daquele jeito. Funcionou. Quando eu me converti, eu botei terno, gravata, tirei os brincos da orelha, na época usava brinco, cortei o cabelo. Fluiu, funcionou, Fabiano. Funcionou até o dia que Roosevelt Muriel, um pastor lá da Colômbia, veio, apontou para mim no meio de 800 jovens e falou, ei, te chamei daquele jeito que você era, e vou te usar daquele jeito, então... Aí eu falei, ixi, mas agora que eu estava gostando de usar terno, agora que eu estava me achando importante, um advogado, porque eu estava andando terno, gravata, aí eu amava que alguém falava, o pastorzinho ali. Agora não, agora do jeito que eu ando, os caras falam, você pastor? Pastor assim? Mas eu estava gostando, o Gabriel gosta. Mas eu não me movo desse jeito. Funcionou por alguns meses, quando eu me converti, não funcionou mais, porque Deus gosta de me usar assim. É desse jeito que Ele quer me usar, eu vou fazer o quê? Agora, preste muita atenção. Versículo 27 apenas de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque se você é ovelha, você ouve. Se você é ovelha, então você não está ouvindo
e não está entendendo. Você está ouvindo, está entendendo, compreendendo, está enxergando tudo. Se você é uma ovelha do Senhor, você não está listado em 2 Timóteo capítulo 4. Você não é daqueles que escuta somente o que quer ouvir. Não é aqueles que busca mestre para si. Se você está ouvindo a voz do mestre, então você é ovelha dele. E o que acontece quando eu ouço verdadeiramente a voz dele? Ele me conhece. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E o que mais, pastor? Eu as conheço. Porque tem um monte de gente que conhece Jesus, mas Jesus não conhece elas. Tem um monte de gente que fala, pastor, eu conheço Jesus. Eu falo, tá bom, eu também. Conheço o Ratinho, Silvio Santos, eles conhecem você? Porque você também conhece. Quem conhece o Ratinho aqui? Programa de televisão. Hã? Tem uma irmã essa semana que tinha uma foto com ele lá. Ei! Quem conhece o Ratinho? Eu conheço. Agora vai lá e bate na porta da casa dele em Curitiba, da chácara dele, e fala, você conhece o pastor Jean Paul lá de Campo Largo? Talvez ele assim, acho que já ouvi falar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus, ele está olhando para mim, para você, dizendo, eu acho que eu conheço. Acho que já ouvi falar desse cara. Ou Jesus conhece você mesmo? Vou pegar um gancho de semana passada. Meu irmão, quando você conhece ele, automaticamente, se ele conhece você, você conhece ele. Não tem como. É os dois, intimidade. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E eu as conheço. Aí vai ter uma terceira. São dois princípios. Primeiro, se você é ovelha dele mesmo e você está ouvindo a voz dele, então ele também te conhece. E o segundo princípio aqui é muito interessante. E elas me seguem. Agora olha aqui para mim. Você vai botar no tiratema aí. Qual é a evidência, pastor, de que eu sou uma ovelha e estou ouvindo a voz dele? Qual a evidência que eu posso ter de que eu não sou alguém com o coração petrificado? De que eu estou aqui na igreja hoje, não sou alguém como listado em 2 Timóteo capítulo 4, que apenas está recebendo, ouvindo aquilo que quer ouvir? Mas qual a evidência que eu tenho de que verdadeiramente eu sou uma ovelha dele, verdadeiramente que eu tenho ouvido dele? É realmente a voz dele. É se você está seguindo ele. Agora, segura aí. Seguir não fala de andar atrás dele. Seguir fala de caminhar nos passos dele. Seguir fala de fazer as mesmas obras que ele fez. Seguir fala de ser a continuação daquilo que ele começou. Tiago vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 22. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sim, porque se vocês apenas ouvem a palavra aqui no culto e não colocam em prática, isso significa, meu irmão, que vocês estão iludindo a vocês mesmos. Tiago diz isso. Não seja apenas ouvinte, mas sim praticante daquilo que você ouve. Porque se você só está ouvindo e não está praticando, você é alguém que está enganando a você mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Daquilo que você tem ouvido aqui, o quanto você tem colocado em prática? Porque toda palavra aqui, ela pode ser colocada em prática. Nós nunca pregamos palavras que não serão colocadas em prática. Toda palavra que é ministrada nesse lugar aqui é ou para você fazer ou para Deus fazer em você. Toda palavra aqui é para ou você colocar em prática, ou Deus colocar em prática através de você. Isso quer dizer que tem coisas que você vai ouvir aqui, que você não vai se manifestar, mas Deus vai se manifestar através de você. Vai acontecer na tua vida. Deus vai fazer em você, para depois fazer através de você. Deus primeiro teve que soprar sobre Adão, para depois que Adão tivesse vida, a mulher também pudesse ter vida. Quem é a ovelha do Senhor? Então você ouve a voz dele. E ele te conhece. Mas você pratica aquilo que você ouve. Abre Mateus capítulo 7 comigo, para nós terminar nessa noite.
Versículo número 21. Nem todo aquele que me diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21. Que estás no céu. Olha para mim, presta atenção. Senhor, Senhor, está com letra maiúscula na tua Bíblia, sim ou não? Isso significa que há um reconhecimento de que Deus é Deus, sim ou não? Isso quer dizer que esse povo que está dizendo Senhor, Senhor, é gente que está lá de dentro da igreja, não quem está lá de fora. Porque se você está aqui é porque você reconhece. Quem não está aqui ainda é porque ainda não o reconheceu. Mas se você está aqui, você já o reconhece. E se você o reconhece, você já o chama de Senhor. Agora não adianta chamar de Senhor e não colocar em prática aquilo que você ouve, a revelação, aquilo que vem do alto. Então lhes declarei, nunca os conheci. Está vendo? É o contrário da ovelha. Esse não é ovelha. Esse é aquele que diz Senhor, Senhor, até reconhece quem Cristo é. Mas Jesus fala, ei, você até pode falar que me conhece, mas eu não te conheço, velho. Sai para lá. Eu não te conheço. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Pastor, que mal que esse povo está praticando? Meu irmão, quando você deixa de fazer a vontade de Deus, tudo que você faz é mal. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, cumprindo com a vontade de Deus, tudo que você faz é mal. Agora, se você estiver fazendo a vontade de Deus, meu irmão, tudo é puro para os que são puros, tudo é santo para os que são santos. Você pode até fazer coisas boas, trabalhos sociais, obras boas. Se você não estiver fazendo para Deus, é má. E ele vai dizer o seguinte: então lhes declarei, nunca os conheci. Assim, versículo 24, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras, olha para mim, look at me por favor. Então todos esses que, repete comigo, ouvem as minhas, falando de ouvir de volta. Só que, e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Não vou dar continuidade aqui. Você conhece o contexto? Sendo assim então, todos aqueles que ouvem a minha voz, escuta a palavra, senta aqui, fica 1h30, chega em casa na segunda-feira amanhã, vai escutar a palavra de volta. Ouve até entender o que precisa ser feito. Coloca em prática. Porque nem sempre é só colocar em prática. Tem coisas, meu irmão, que a prática vai vir de você compreender o que Deus está fazendo. Por quê, pastor? Porque tem coisas que Deus vai falar assim, não faz nada, fica quieto. Mas veja eu fazendo. Deixa eu fazer na tua vida. Deixa eu trabalhar através de você. Está doendo. Nossa, minha vida está de ponta cabeça. Deixa Deus que está fazendo. Tem gente que não compreende isso. Tem gente que não compreende as mazelas, as guerras, as lutas. Que acha que tem que ser um mar de rosa. Que acha porque está servindo Jesus, tem que ser tudo maravilhoso, a conta no banco tem que estar estourando. Meu irmão, deixa Deus praticar a justiça dele sobre a tua vida. Deixa Deus cumprir com a palavra em você. Deixa Deus realizar em você e através de você. Tem coisas que você não vai precisar botar a mão. Quando falo de praticar, meu irmão, nem sempre é eu ir botar a mão, mas às vezes é eu pegar as minhas mãos e falar, Deus, pode fazer. Porque a mesma mão que você tem, que você pode fazer algo para Deus, é a mesma mão que você pode atrapalhar Ele. Às vezes Deus fala, o Isaac tem 5 anos. Tem coisas que eu vou fazer para ele, que eu deixo ele botar a mão e me ajudar. Eu falo, vamos, faz comigo. Tem coisa que eu falo, tira a mão, filho. Porque se você botar a mão, você vai se machucar. Deixa eu fazer. E o pior, se você botar a mão, você vai me atrapalhar. Não me atrapalhe agora, deixa que o papai cuida de tudo. E mesmo assim, ainda estará sendo praticado. Ainda assim estarei fazendo o que é bom e a vontade de Deus. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Que tipo de ouvinte você é?
Qual tipo de ouvinte você é? Olha a importância de ouvir. Nunca se falou tanto em ouvir como nos últimos dias. Por quê? Porque a palavra ouvir é um dos encargos de um profeta. Ezequiel, profetiza, prega para os ossos secos. Então profetizei, e os ossos secos ouviram, se levantaram. Profetiza a vida. Toda vez que Deus levantou um profeta, é porque tinha um povo que tinha parado de ouvir, e agora Deus precisava levantar um profeta, para que o povo voltasse a ouvir. Ei! Meu irmão, a minha pergunta para você é: que tipo de ouvinte da palavra você tem sido? Você é aquele que está com o coração ainda petrificado, está ouvindo a palavra, mas não está compreendendo, entendendo e vendo, porque o teu coração ainda está amante de muitas coisas, e Deus ele não vai revelar para você enquanto estiver com o coração lá fora. Esse é o problema, querido, entenda. Tem coisas que eu e você a gente não entende, sabe por quê? Porque o coração está petrificado. Por que está petrificado, pastor? Porque só Deus sabe se você verdadeiramente vai deixar Deus fazer em você, ou se você vai ser um empecilho para Deus. Abraão, vou te fazer pai de multidões. Amém, Senhor. Pode contar comigo. É mesmo? Então tá bom. Agora, Abraão, pega o teu filho, sai daqui, sobe durante 3 dias aquele monte, sacrifica lá para mim ver. Espera aí, Senhor, mas esse filho é o filho que vai dar descendência da promessa que o Senhor disse para mim, onde o Senhor disse que eu seria pai de multidões. Como é que o Senhor vai abortar o projeto, o propósito, o plano? Abraão não questionou, Abraão subiu, e quando levantou o cutelo, Deus proveu algo melhor, e a Bíblia fala que isso foi imputado como justiça sobre a vida de Abraão. Por isso ele é o pai da fé, por isso ele é nosso pai na fé. Meu irmão, Noé constrói uma arca, e assim a farás. Ei, é a participação de algo que ele está fazendo. Você é o ouvinte. Pastor, tem coisas que eu não estou conseguindo compreender, parece que eu não engulo. Não é que eu juro para você que eu tento buscar a graça de Deus sobre a minha vida na pregação, para que você possa sair daqui compreendendo. Eu sei que o alimento é sólido, eu sei que há um peso na palavra, mas eu também sei que Deus me deu a graça de poder comunicar essa palavra, a ponto dela ser muito comunicativa a você, a ponto de falar: nossa, é isso mesmo. Não estou entendendo. Para mim você está falando grego. Então começa a olhar para dentro de você e ver o que está petrificado aí. Porque se você está conseguindo ouvir, mas não está conseguindo entender, não é culpa do pastor. Porque se você sair daqui hoje, for lá no Mevan, for lá, qualquer lugar que prega o reino de Deus, vai estar falando a mesma coisa. Então se você não está entendendo aqui, você não vai entender em qualquer lugar. Não estou entendendo, pastor, acho que é meio estranho. Eu tenho botado a minha vida alinhada com os profetas do Brasil, para ver se o que eles estão falando é a mesma coisa que eu estou falando, para ver se estamos falando a mesma coisa. Ontem eu estava escutando o Luciano Subirá pregando no Dizoscope, escutei o Leandro Vieira de manhã, estamos falando a mesma coisa, estamos entendendo a mesma coisa, mais importante que falar a mesma coisa, está entendendo a mesma coisa, estamos proclamando o evangelho do reino. Muito aquilo que eles falaram no Dizoscope lá, a gente tem dissecado aqui, culto após culto, entendido culto após culto. Então, o problema não é palavra. Você está ouvindo, mas se você não está compreendendo alguma coisa, está impedindo você de ouvir. Agora você pode ser as pessoas do segundo contexto. Qual é o segundo contexto? Gente que senta aqui, ouve a palavra, vai para casa, mas só se lembra daquilo que fez cosquinha. Só daquilo que, essa semana o pastor liberou uma palavra, e no meio da palavra ele falou sobre algo que mexeu comigo, e essa semana a vitória vem. Calma aí.
palavra vai se cumprir na tua vida, por completa. Ainda que você queira que só 30 minutos dela se cumpra, ela vai se cumprir toda. Agora você pode ser o tipo de pessoa hoje, que é aquela pessoa que pratica a palavra. Porque o que vai evidenciar que você é uma ovelha dele, é se você está seguindo os passos dele. João 14, ele disse, olha, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E obras até maiores farão. Não tem a ver, meu irmão, com apenas ouvir, tem a ver com o praticar. A prática daquilo que eu estou vivendo me denuncia como uma verdadeira ovelha, como um verdadeiro ouvinte da palavra do Senhor. Quem você é? Eu botei a minha vida nesses 3 aspectos, pautei, coloquei a minha vida diante das 3 palavras e falei, Deus, e aí? Quem eu sou? Que tipo de ouvinte eu sou? Porque estamos vivendo em dias, meu irmão, onde ninguém mais quer parar para ouvir a palavra. Vai lá para Inglaterra hoje, vai lá para o Reino Unido. As igrejas estão fechando porque não tem mais palavra. Mas antes de não ter palavra, começou a acontecer uma coisa muito interessante. O povo perdeu a fome. Tem igrejas, tem templos gigantescos, porque lá é tudo, né? Tudo escultural, tudo bonito, não é barracão nem nada. Lá é aquela coisa louca que eles fazem, sendo destruído para ser construído prédio. Igrejas com séculos. Igrejas do tempo de John Wesley. Está sendo desmanchada. Essa semana eu conversei com alguém. E nós estávamos falando sobre a questão dos Estados Unidos. E alguém disse para mim assim, fulano de tal está nos Estados Unidos. Ele disse que, olha, o evangelho lá, estava conversando com um pastor. E o pastor, ele era pastor do cunhado da Gisele, que está lá nos Estados Unidos. E ele falou assim para mim, olha, eles falaram para mim que é fraco o negócio lá. Não se prega mais 1 hora. É uma palavrinha de meia hora. Se pregar 15 minutos, nossa, maravilhoso. Meu irmão, o povo não quer mais ouvir. Se o povo não quer mais ouvir, é porque está sem fome. Se está sem fome de Deus, misericórdia. Aí o pastor falou assim para mim, nossa, como nós temos fogo aqui, como o brasileiro, não é porque a gente tem palavra no Brasil, Deus está levantando aqui uma geração de profetas nessa nação, que vai levar essa palavra lá para fora, meu irmão. Porque meu irmão não tem palavra. São poucos lugares que eles têm se alimentado de uma verdadeira palavra. O Reino Unido está na escassez de palavra, o povo já não quer mais comer. Qualquer porcaria basta. Como vai dizer Tom Tiner no seu livro Caçadores de Deus, que já foi escrito há algum tempo. Ele falou, meu irmão, o povo está acostumado com as migalhas que caem das prateleiras dos antigos avivamentos. Foi falado isso ontem, pastor Luciano Subirá pregou na Jesus Cop ontem, ele falou, cara, até quando vocês vão ficar vivendo daquilo que aconteceu lá atrás? Tudo bem, aconteceu, e eu tenho falado isso há muito tempo, gente, os avivamentos que vieram para sinalizar o verdadeiro avivamento, vai acontecer nesses dias. Agora olha para mim, isso vai acontecer a partir de mim e de você, praticando, sendo praticante da palavra, sendo ovelhas do Senhor, ouvintes e não somente, praticantes, não somente ouvintes, iludindo a nós mesmos. Está cheio de crente que ouve a palavra, vai para casa, e ele engana-se, ele entra num descanso, dizendo, olha, hoje eu escutei a palavra, agora eu estou tranquilo, eu posso ir para o céu porque eu escutei a palavra. Não, meu querido. E o que você faz com aquilo que você ouve? Desculpa, eu não fui chamado para lançar pérola aos porcos. Até Jesus disse, ei, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Meu irmão, o quanto daquilo que você tem ouvido aqui tem mudado a sua vida, tem te ajudado. O quanto daquilo que você tem ouvido tem sido exercido na tua vida, tem acontecido na tua vida, queira você ou não, porque tem vezes que a prática acontece não pelo fato de eu fazer, mas pelo fato da palavra se concretizar em mim. Aconteceu, o pastor falou tal coisa, a palavra falou comigo, Deus bradou,
e na mesma semana aconteceu algo comigo e eu consegui permanecer. Meu irmão, não sei. Vou te falar uma coisa, realmente, uma coisa eu sei, eu fui chamado para falar a verdade nesses dias. Tem muita gente que entra por essa porta, ouve uma palavra, vai embora e nunca mais volta. Tem muita gente que tem chegado aqui, escutado uma palavra uma palavra apenas tem sido suficiente para fazer ela permanecer em Cristo. Meu irmão, se você é ovelha dele, você ouve a voz dele. Se você é ovelha dele, quando o pastor prega, você não fala, o pastor pregou. Você fala, Deus falou comigo no culto hoje. Se você é ovelha dele, ainda que eu seja o anjo da igreja, ainda que eu seja o profeta dessa casa, se você é ovelha dele, quando você ouve a minha voz, você não ouve a voz do pastor Jean Paul, mas sim a voz do Altíssimo bradando através da minha voz. Voz do que clama no deserto, preparai um caminho para o Senhor. O povo não ouviu a voz de Cristo, mas ouviu a voz de João Batista dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Ninguém olhou para João e falou, ei, esse é um caniço, agitado pelo vento, doidão, pele de camelo, come gafanhoto e mel silvestre, mas quando abria a boca, o povo vinha se batizar. João, me batiza. Os hipócritas vinham se batizar. As raças de víboras que eram os fariseus falavam, por favor, me batiza. Já sou pastor, já sou o cara, já sou sou pastor de uma grande igreja, mas eu preciso me converter porque eu estou em pecado. Eu preciso me converter porque eu sou uma raça de víbora, sou egoísta. Quem entende essa palavra, em nome de Jesus? Meu irmão, todo culto eu falo, quem entende essa palavra? Sim ou não? O que mais importante que você ouvir é você entender, compreender a revelação do Espírito Santo. Deixa eu declarar algo para você. Se coloca de pé em nome de Jesus, bota a tua mão assim, em posição de receber. Eu quero lhe declarar algo sobre a tua vida agora. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito revela às igrejas. Quem tem ouvidos nessa noite, ouça aquilo e compreenda aquilo que o Espírito revela à igreja. Ei! E leva onde eu posso ouvir a sua voz, pois quando escutar